Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Amados, eu peço que vocês abram a palavra lá no livro de Provérbios, capítulo 4. Amém, irmão? Amados, assim diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 4. Ouve, filhos, a correção do pai, e estais atento para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ela ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a desampares e ela te guardará, ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, contudo, o que possuís, adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não largues, guarda, porque ela é tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dorme, se não fizerem mal, e foge dele o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-te dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo os que se devem guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia-te de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, as palavras que têm sido trazidas aqui, muito tem se levantado a questão de como o Espírito vem falando na nossa congregação. Aí começamos mediante isso, a gente começa a se perguntar até que ponto nós estamos dando ouvidos, estamos dando crédito à palavra, até que ponto nós estamos colocando em prática, até que ponto nós estamos atentos a isso. Então a gente percebe que o Senhor tem usado aí a boca de muitos irmãos durante a oração, durante o louvor, e foi justamente numa dessas passagens aí que essa palavra me veio como uma ordenança do Senhor para trazer a igreja. Eu confesso que a primeira coisa quando me vem algo desse jeito é examinar a mim mesmo, porque
Tenho certeza que não só eu, como todos os irmãos, quando vêm aqui, primeiro se examina, vê se está em condição, se está digno de estar aqui, se está digno de abrir a boca para falar o nome do Senhor. Então, primeira coisa, cortou aqui. O livro de Provérbios é um livro que muita gente não costuma dar muita atenção, até porque as pessoas trazem mais para a nova aliança, não dão muito valor à questão da velha aliança. Então, como me veio essa questão de trazer essa palavra, a primeira coisa que eu procurei buscar, apesar de já ter lido esse livro, foi tentar trazer para os irmãos um pouquinho do objetivo desse livro. Se você analisar ele do começo ao fim, o objetivo dele, de uma forma bem resumida, é que nós venhamos a buscar sabedoria. Mas é interessante porque quantas vezes, você vê alguém orando pedindo sabedoria. Você vê a pessoa orando pedindo libertação, você vê a pessoa pedindo cura, você vê a pessoa pedindo restauração, você vê a pessoa pedindo muitos motivos. Agora, sabedoria. É interessante, né? Se a sabedoria não fosse assim uma coisa tão importante, creio eu que, primeira coisa, se pararmos para analisar o autor desse livro, Salomão, terceiro rei de Israel, filho de Davi, orou ao Senhor, peço até aos irmãos que a gente possa abrir a palavra para testificar isso aqui, lá em 1 Reis, capítulo 3, capítulo 3, do 5 ao 11. Meus irmãos, 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Eu vou adiantando um pouquinho, meus irmãos, pela questão do tempo, senão a gente vai ficar muito corrido aí para o final. A palavra do Senhor diz que em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres e te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentaste no teu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido, para julgar teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, e Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: por quanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo? Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os seus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Ou seja, amados, já percebemos aqui como a sabedoria tem valor, principalmente para Deus. Então começa a perguntar aos irmãos, até que ponto nós estamos buscando justamente essa sabedoria? Vamos voltar aqui para a palavra. Então sabemos que Salomão escreveu, inspirado por Deus, este livro. Por sua vez, a gente sabe que Salomão compôs mais de 3.000 provérbios, mais de 1.000 cânticos, enfim. O que ele pediu, ele recebeu, sabedoria. Vamos aqui à palavra. Ouve, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conhecer a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixa a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe.
E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos. A gente percebe logo nesse início aqui, do versículo 1 ao versículo 4, a preocupação de Salomão com duas coisas. Primeiro, que os pais viessem a educar teus filhos, a passar esses ensinamentos. Trazendo para a gente hoje, estamos com essa preocupação de estar passando isso para os nossos filhos? Primeira preocupação. A segunda preocupação, nossos filhos estão recebendo, e o mais importante, retendo. Será que estão, Alexandre? Então, meus irmãos, contudo, você vê a importância, por que o guardar e o reter? Porque mais importante do que aprender é a gente reter. O próprio Salomão, com toda a sua sabedoria, peço aos irmãos para abrir, de voltar lá ao livro de Reis, no versículo 11, no capítulo 11, versículo 1, desculpa. Olha o que aconteceu com Salomão. Ele recebeu a sabedoria, agora ele reteve. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Das nações de que o Senhor tinha dito, os filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses. O seu coração não era perfeito para o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então edificou um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte, que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração o Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria ele tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Meus irmãos, o Senhor não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Pede, crendo, será dado. Agora, quem muito é dado, muito será cobrado. Salomão achou que ele já era autossuficiente, que ele não precisava mais do Senhor. Quem te exalta também te derruba. Vamos voltar para a palavra. Então, meus irmãos, aqui do versículo 1 ao 4, a gente percebeu a preocupação em passar essa importância para os pais e para os filhos, de não só ensinar, como de receber e, acima de tudo, guardar. Aí eu começo a perguntar para os irmãos, vamos lá, tá? Versículo 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a desampares e ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará. E abraçando tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar, porque por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Pega-te a correção e não largues.
e não laves. Guarda, porque ela é tua vida. Meus irmãos, a gente começa a perguntar: o que é sabedoria? Acúmulo de conhecimento? Sim, essa é a sabedoria do mundo. E a sabedoria divina? Se a gente olhar aqui um pouquinho anterior, no capítulo 3, só você olhar aí, do mesmo livro, Provérbios 3, 13. Só tem várias outras explanações ao longo do livro, ele descrevendo a sabedoria. Ele aqui no capítulo 3, versículo 3, bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, o que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. É pouco para a gente desejar? É pouco? Será que é por isso que o Senhor fala lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, quem tiver necessidade de sabedoria, peça a Deus? Ou seja, você não tem que pedir a Wellington, você não tem que estar assistindo o Jornal Nacional, você tem que vir aqui, ó. Aqui está a sabedoria. Então, vamos lá, voltando para a questão, a gente pode perceber que do 5 ao 13, basicamente ele vem fazendo uma explanação da sabedoria e uma súplica para que venhamos absorver essa sabedoria. Estou pensando, gente, volta a questão quando a gente começou a falar sobre a palavra. Raramente, Edson, a gente vê pessoas orando pedindo sabedoria, Edson. Você vê muita gente aqui na igreja vindo para o joelho, para pedir a cura, às vezes própria, às vezes de um trem, pedindo libertação, pedindo restauração. Mas, Wellington, tudo isso poderia ser evitado ou reduzido ao mínimo, se antes de mais nada viéssemos a buscar sabedoria. Se viéssemos a pedir a Deus sabedoria. Sabedoria, sabe para quê? É uma coisa simples. Quando a gente pede cura, vamos lá. Eu estou com colesterol lá em cima, aquela triglicerídeo, glicose, aquela coisa toda. Primeiro que a gente sabe que já fomos curados. A palavra nos ensinou isso, mas beleza. As pessoas vêm para cá e pedem cura. Só que se você tivesse sabedoria para buscar uma alimentação mais saudável, natural, beber bastante água, iria diminuir bastante a possibilidade de você ter essas doenças. Então, está faltando sabedoria para você. Está faltando para mim, Edson. Então, aquele tempo, que eu estou aqui no joelho pedindo a cura minha, da minha família, eu estaria louvando e exaltando o Senhor. Porque a gente não tem que estar pedindo mais nada. Porque Ele já nos deu tudo. Há 2017 anos, Ele já nos deu a vitória. Essa vitória que eles falam aí hoje não existe, já foi proclamada há 2017 anos. Então, o tempo que eu estou buscando cura, se eu tivesse buscado a sabedoria do Senhor, eu estaria sim empregando esse tempo. Não que eu estou perdendo o tempo orando pelo irmão, não é isso. Mas eu poderia estar empregando de melhor forma para exaltar, para louvar, para estar anunciando o Senhor aí fora. Então, se eu tivesse sabedoria no meu casamento, se eu tivesse buscado a sabedoria do Senhor, Alexandre, talvez meu casamento não teria terminado. Aí não estaria aqui a minha esposa pedindo a restauração do nosso casamento, eu não estaria aqui pedindo a restauração. Mas o que ocorre? Primeiramente, eu procuro buscar o que é interessante para mim, e não o que o Senhor ensina. Esse é o nosso grande erro, que acaba que nós somos, de certa forma, eu posso dizer até egoísta, porque a gente se preocupa com o que a gente está precisando no momento. Ou seja, no momento eu preciso de restauração, eu preciso de cura. Mas de que o Senhor precisa? O Senhor precisa que sejamos boca dele aqui na terra. O Senhor precisa, que você vá apacentar as ovelhas dele. O Senhor precisa, Alexandre, que você vá levar o Evangelho. Agora, se você não tiver sabedoria para lutar contra as doenças, contra todos os pecados mundanos, você vai estar gastando o seu tempo. Ou seja, você vai estar sacrificando, não vai estar obedecendo. E o que a palavra fala ensina para a gente lá em Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar. Que venhamos a obedecer mais, que venhamos a buscar mais de Deus e menos da gente, a sabedoria divina. Porque esse tempo que a gente gasta hoje pedindo cura, esse tempo que a gente gasta, Tiago, pedindo restauração, esse tempo que a gente gasta pedindo libertação, Tiago,
A gente poderia estar empregando para louvar, para adorar, para exaltar o único que é digno disso. Está faltando sabedoria. Agora eu entendo porque que o Senhor falou, olha, tem que ser essa palavra. Está faltando sabedoria para mim. Acredito que para alguns irmãos e para outros não, louvado seja Deus. Entendeu, meus irmãos? Voltando aqui à palavra. Para que a sabedoria buscou, encontrou, foi concedida pelo Senhor, a gente continua no versículo 14: não entre na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele, desvia-te dele e passa de largo. Glória a Deus. Pois não dormem se não fizerem o mal. Olha, gente. Aleluia. Glória a Deus. E foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. Tiago, que comunhão tem a luz com as trevas, Tiago? Meus irmãos, temos que nos separar, temos que nos santificar, santo, separado, cortado e separado. Não temos comunhão com esse mundo. Eu sei que dói largar aquele amigo de infância, eu sei que dói largar. Eu estou sentindo isso na minha própria carne. Entenda uma coisa, todos nós temos batalhas. Todos nós temos batalha. A batalha do Wellington não é mais leve do que a nossa. A gente tem essa mania de achar que o nosso problema é sempre maior do que o de todo mundo, entendeu, Léo? A gente acha que o nosso fardo é mais pesado. Não, isso aí é coisa do inimigo. Todos temos batalhas. Só que o lugar de nos fortalecermos é aqui uns com os outros. Não é lá fora buscando sabedoria do ímpio, buscando conselho do ímpio, entendeu, Edson? É aqui, ó. Entendeu? Temos que estar em comunhão um com os outros, porque nós não temos comunhão com esse mundo. Como o irmão trouxe aqui, somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui de passagem. Glória a Deus por isso. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do ímpio é como escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Vocês veem como a palavra é maravilhosa, né? A primeira vez que eu fui buscar, Alexandre, vereda, né? O que é vereda? O que é vereda? Vereda e caminho são usados, são sinônimos, porém a definição de vereda é o caminho estreito. Então vocês podem ver que a palavra fala aqui, mas a vereda dos justos, quer dizer, o caminho dos justos é estreito, não é fácil. Em momento algum ele está falando que a gente vai ter moleza. É por isso, irmãos, que quando tem batalha, quando se levanta, glória a Deus para dissipar as trevas. É porque você está incomodando as trevas. Só não tem batalha quem está no mundo. Entendam isso. A nossa vereda é assim. Mas a palavra fala que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe por que vai brilhando mais e mais, Edson? Porque cada dia que você não desiste e busca mais do Senhor, você está mais perto da luz. Você está mais perto da salvação. Você está mais perto do mundo. Você está mais perto do Senhor. Se você está perto do Senhor, você está distante do mundo. Se você está perto do Senhor, você está perto da glória. O 19. O caminho do ímpio é como a escuridão. Esse caminho aqui ainda falo para vocês, é sinônimo de destino. O destino do ímpio é a escuridão, é o Hades. Infelizmente, meus irmãos, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não deixe apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou seja, as fontes da vida. Meus irmãos, guardar, ele começa aqui falando, né, não deixa apartar-te dos teus, guarda no meio do teu coração. Devemos guardar os mandamentos, os ensinamentos, devemos guardar a sabedoria, sim, no coração. Mas, Alexandre, acima de tudo, devemos guardar o nosso coração. Porque a palavra fala, Alexandre, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu, Edson, ocupo meu coração com paixões mundanas, prazeres mundanos, coisas do mundo, rancor, fel da amargura, primeira coisa, ele está ocupado. Se ele já está cheio, não tem como entrar mais nada.
Ou seja, vai entrar a sabedoria, vai entrar o ensinamento, vai entrar Deus? Não, não vai. Então, eu tenho que guardar meu coração dessas coisas, Alexandre. Eu tenho que tirar tudo que não provém de Deus. Para quê? Para que eu venha encher meu coração de amor, de luz, de sabedoria, de palavra. Para que quando eu venha abrir a boca, seja o Senhor a falar. Não seja o mundo, não seja o diabo, seja Deus. Somos boca de Deus aqui na terra. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retiras o teu pé do mal. Meus irmãos, grande parte de nós aqui viemos do mundo. Aqui está falando, siga em frente, não olha para trás, não olha para o lado. Se a gente olhar para trás, pode ocorrer de dar saudade do Egito. Se olhar para o lado, pode ocorrer de olhar o que não glorifica a Deus. Então, vamos seguir por autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Vamos buscá-lo cada vez mais e mais, meus irmãos. Então, meus irmãos, fica aqui o aprendizado. Vamos buscar primeiro as coisas do Senhor. Vamos parar de buscar os nossos interesses, que muitas vezes são mesquinhos, que muitas vezes são mundanos. Vamos buscar sabedoria, vamos buscar o amor, porque isso vai nos tornar dignos de fazer morada com o Pai. Isso vai nos tornar dignos de sermos chamados servos, de sermos chamados filhos, de possuirmos o que é nosso, se assim fizermos por merecer. Então, venhamos a pensar primeiro lá. E outra, se estamos presos, se estamos enfermos, se estamos cativos, a culpa é nossa. A solução está aqui. Cabe a cada um de nós buscar. Não está no Wellington, não está no André, não está no Alexandre, no Edson, no Tiago, nenhum irmão. Entendeu, meus irmãos? Essa era a breve palavra que tinha para compartilhar com os irmãos. Eu agradeço pela oportunidade. Wellington, posso passar a questão do sábado? Meus irmãos, sábado já foi tocado aqui a questão do assunto. Está sendo levantado um projeto aqui de Deus na igreja, fé com obras. Já foi trazida a palavra aqui a respeito da fé sem obras, que ela é morta. Está no livro de Tiago, quem não estava aqui, capítulo 2, pode esmiuçar a palavra ali. Eu sei que muita gente vai se perguntar, mas espera aí, voltando ao que foi ensinado aqui no dia que a palavra veio. Mas Paulo diz que a salvação não vem pela fé, não vem pelas obras da lei, vem pela fé. Sim, verifica o que Paulo estava falando no contexto do que ele está falando e o que Tiago está falando no contexto dele. O contexto que Paulo se refere é que muita gente, meus irmãos, que não vem acontecer isso aqui na igreja, acredita que o fato de dizimar, de ofertar, de jejuar, só isso basta. Isso são coisas da lei. Não adianta você fazer tudo isso e não ter fé. É isso que Paulo está falando. Tiago já combate o comodismo. Paulo, por sua vez, ele está combatendo a legalidade. Porque eu dizimo, porque eu ajudo ali, eu oferto, eu já estou salvo. Eu não preciso nem crer. Para que eu vou crer se o Senhor está aqui se eu não estou vendo? Mas eu dizimo, mas eu oferto, eu jejuo. É como, acho que foi o irmão mesmo que trouxe aqui o fariseu e a oração do fariseu, não foi isso? Então é mais ou menos isso, o publicano. Então a questão que Paulo está combatendo é isso. Da mesma forma que Tiago está combatendo o quê? Glória a Deus, aleluia, eu creio. Quando sai daqui, chega ali na esquina. Sim, você crê, você viu, e aí? Vocês querem tirar uma dúvida disso? A gente está com um pouquinho de tempo, eu peço para os irmãos abrirem a palavra lá no livro de Efésios, do próprio Paulo. Efésios capítulo 2, versículo 8. Amém, igreja? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Contudo, no 10 ele fala, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. E é justamente essas obras que a igreja que a gente está se referindo, meus irmãos, que a nossa fé, sem essas boas obras, é morta.
Não adianta você vir aqui terça, quinta e domingo e achar que é o suficiente. Tem gente aí fora que está precisando. Aqui foi trazido as boas obras, é ir de pregar o Evangelho, é cobrir quem está nu, é alimentar quem está fome, é dar de beber quem tem sede. E é isso que a igreja está se propondo a fazer. Não é de forma alguma a vaidade de um irmão ou de outro, até porque quem tem que aparecer é Deus. É para Ele, por Ele são todas as coisas. É justamente por crermos em Deus, por estarmos servindo a esse Deus e saber que Ele se faz presente, que nós estamos nos submetendo a Ele dessa forma. Não adianta a gente achar que essa obra é de Wellington. Não, não é de Wellington. O Wellington tem muita coisa para fazer, ele tem as ovelhas do Senhor para apacentar, tem almas para resgatar. E nós, vamos ficar parados, de braço cruzado? Venho falar para os irmãos, é o começo. Vamos desencruzar os braços, vamos agir. Não pergunte para mim o que será feito, como será feito para o irmão Alexandre. Eu creio que o Senhor vai fazer do jeito que lhe convém. Então, quem puder, meus irmãos, sábado a gente orou, pediu aí discernimento ao Senhor. 8h30 da noite vai ter a concentração aqui em frente à igreja. Um ponto que só estamos aqui, somos uma família, somos um corpo, não tem por que ter milímetro de um com o outro. Por exemplo, vai ter irmão que vai falar, mas eu não ofertei nada. Oferta o teu coração, oferta ali você como instrumento para ser usado por Deus. Dessa vez a gente já conseguiu os recursos, o Senhor propiciou os recursos para essa vez. Haverão outros, eu creio. Então da próxima vez o irmão que não houve acepção de pessoas de forma alguma. Porque como já fechou e aí nisso não há necessidade de a gente arrecadar o que não vai ser empregado agora. O que precisa é de pessoas, são de valentes, vão varoas no meio, então a gente precisa dos varões. Nós vamos incomodar as trevas. Meus irmãos, esse projeto vem a tempo no coração. Só que de uma semana para cá ele começou a amadurecer de tal forma que eu tenho certeza que todos os irmãos que se dispuseram aí viram no que se transformou a vida. É batalha em cima de batalha, é batalha em cima de batalha. E tudo que tem sido trazido aqui, o inimigo chega ali na esquina e começa a testar para ver se a gente está botando em prática o que está sendo ensinado. Se eu venho falar de sabedoria e chego ali na esquina e não tenho sabedoria, ele está lá com ele é legalista, ele sobe lá, ó. André, falando de sabedoria, está ali, ó, na primeira casca de banana. Olha o Edson lá, ó. Glória a Deus, sai daqui, como Moisés quando desceu lá do morro com a glória do Senhor ali, a nossa glória só está durando até a esquina. Chega ali, nosso rosto está apagando, Eu esqueço de tudo. Sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Eu peço perdão, não é pessoal, não é dirigido a ninguém. Volta a falar, corta primeiro aqui. Aqui está havendo muita emoção e pouca conversão. Quando a palavra é pregada, todo mundo se emociona. Desculpa, meus irmãos, mas eu sou um deles. Eu estou aqui falando perante a igreja. Eu sou um deles. Eu saio daqui emocionado, a emoção dura no máximo até eu chegar em casa, que eu ligo lá no Globo Repórter, lá no Fantástico, no que estiver passando na televisão, no jornal. Aquela glória do Senhor que estava aqui, Edson, o rostinho brilhando, acaba. Quer dizer, eu não estou me convertendo, eu estou me emocionando. Então, igreja, que venhamos a ter menos emoção e mais conversão. Vamos nos converter de vez, vamos para a batalha. Eu sei, tem pessoas que trabalham, tem pessoas... Sim, mas quem puder, volta a falar igual a questão da vigília, desculpa. Quem tem compromisso sábado, 11 horas da noite? Não responda para mim não, examine o homem a si mesmo. Essa é a pergunta que eu me faço quando eu penso em não vir aqui. O que eu vou ficar fazendo se eu não estiver aqui na igreja, Edson? Assistindo um telecine? Você vai estar trocando fralda do neném? Então, meus irmãos, que venhamos a botar isso em prática. Menos emoção, mais conversão. A obra é do Senhor. Se nós não lançarmos e ele ficar eu esperando o Edson esperando a irmã esperando a outra irmã, que é irmã também, né? No final, a outra irmã esperando a mãe, que vai esperar o pai. E se o Senhor chega nessa hora? E aí, Edson? Avança aí. Vem cá, André. Obras, frutos. Ali, Gabriel e Arthur. Salvo o condenado, a consciência permanece. Aí foi o que tinha um áudio no grupo falando da família de Acã. Aí vai estar Gabriel, Arthur lá na glória, porque são crianças. Por que meu pai não veio? Pô, mas ele ia na igreja direto. Porque seu pai só ia à igreja naquele momento. Ele só se emocionava, ele se convertia.
Ele chegava no trabalho, era um pederasta, ficava vendo pornografia, se contaminava com o mundo, queria ser amigo do mundo, não queria contrariar o mundo. Ele queria ser agente duplo, nós chamamos assim, está bem aqui e bem lá fora. Irmãos, o muro é do diabo. Então, que venhamos a ter isso em mente. Sábado está aí, oferta 2 horinhas para o Senhor. Bota uma coisa na cabeça, o Senhor não precisa da gente, nós que precisamos dele. Vocês acham que a gente saindo daqui para louvar, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor, ele não vai honrar? Alguém imagina que não vai acontecer coisa maravilhosa? Meus irmãos, a primeira vigília foi boa, excelente, a segunda foi maravilhosa. Ele está falando com a igreja. Não vamos quebrar essa comunhão, vamos aumentar essa comunhão, vamos buscá-lo mais, vamos nos humilhar mais, vamos ser mais servos, mais dele e menos da gente, mais obediência, menos sacrifício. Vocês desculpam, meus irmãos, se a palavra veio, mas não sou eu. Por mim, como eu já falei, eu não falaria nada disso, mas importa tanto mais aqui, primeiramente aqui, do que aí. Eu agradeço pela atenção dos irmãos, fica o convite, 8h30 da noite, sábado. Não, a princípio não precisa trazer nada, traga o teu coração, traga o teu louvor, porque vai ter louvor, vai ter adoração. Já falei, aí o pessoal, mas não sei o que vai acontecer, sei que o Senhor vai estar à frente e Ele vai ser glorificado e exaltado. Se a gente não encontrar ninguém na rua, falei com o Léo, fazemos uma roda, vamos cantar louvores, adorações e vamos comer um lanche também. Sim, fato. O maná não vai estragar. Então fica o convite, 8h30 da noite, vamos nos concentrar. Carro, vamos fechar os carros. Um carro, se tiver gente para um carro, 2 carros, 3 carros. Se não tiver 3 carros e gente para 3 carros, damos 2 viagens. Não, irmão Alexandre. Tudo pelo Senhor. Venha como estás, oferte o teu coração. Vamos exaltar esse Deus, porque se nós não recebemos nada daqui para frente, nós já recebemos tudo. Vamos agradecer. Nós não somos dignos de mais nada. Que venhamos a nos purificar para ser dignos de morar com Ele. Apenas esse é o nosso objetivo, porque o que tínhamos que receber Ele já nos deu. Amém, meus irmãos? Agradeço pela atenção. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.